Nessa aula eu vou te passar uma dica muito importante aqui na leitura de inspiração do preço, que é uma leitura que a vela não deixa pavio e ela perde todo o interesse do movimento. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1, que é lá que eu consigo tirar qualquer dúvida que você tiver. Então, sem enrolação aqui, bora pro conteúdo. Toda vez aqui que a gente tiver uma vela vermelha que não deixar pavio no seu fechamento, então não deixa o pavio no fechamento, e toda vez que a gente tiver uma vela verde que não deixar pavio no seu fechamento, então o fechamento da vela verde é sempre aqui na parte de cima e o fechamento da vela vermelha vai ser sempre aqui na parte de baixo. Pronto, já conseguimos identificar isso. Toda vez que a gente tiver isso, se o mercado tiver mais liquidez para o mercado buscar, ela não necessariamente encerrou o preço. Por exemplo aqui, se fez uma vela vermelha, onde ela não deixou pavio no seu fechamento, a gente já tem uma leitura de compra. Porém, se essa vela aqui ela não estiver trabalhando nenhuma liquidez de venda, você não pode pegar essa operação. E como ficaria isso? É basicamente esse cenário que eu quero que você pegue. Por exemplo, aqui a gente tem as velas verdes, fez uma liquidez de venda, fez outra liquidez de venda e ela tem que romper todas as liquidez de venda. Não pode estar faltando nenhuma. Por exemplo, aqui não rompeu nada de liquidez de venda. Então essa vela aqui só terminou expirada. Ela só terminou sem pavio. Então nesse caso, quando fizer a expiração de preço, quando deixar uma vela vermelha que não deixa pavio no seu fechamento, você não pode pegar essa operação de compra por conta disso. Ela não trabalhou nenhuma liquidez de venda. Então o ideal é que ela faça exatamente esse movimento aqui. A gente tem essa vela vermelha, que ela não deixa pavio no seu fechamento. A gente chama isso de expiração do preço. Ela acabou o interesse de venda. Se ela deixasse um pavio, ela deixaria interesse, deixaria liquidez a ser buscada. Então, todo o pavio do fechamento da vela vermelha é liquidez para a venda buscar. Por exemplo, se essa vela busca essa liquidez, ela consegue romper com o corpo, ele conseguiu trabalhar essa liquidez de venda. Trabalhou esse interesse vendedor. Só que se ela faz aqui, rompe tudo, rompe toda a liquidez de venda, não deixa mais interesse de venda, a gente tem a leitura para fazer uma compra, desde que ela consiga fazer isso daqui, ó, a entrega dos interesses vendedores. Por exemplo, aqui não teve entrega de nenhuma venda, então você não pode operar porque basicamente terminou expirada. Não, não é isso. Você tem que pegar sempre que faz aqui a entrega das últimas liquidez. Por exemplo, o que é liquidez? Todo mundo pergunta isso. Por exemplo, aqui nessas velas vermelhas, toda vez que tiver um pavio do fechamento, então toda vez o pavio do fechamento da vela vermelha é sempre aqui na parte de baixo. Então você vai bater o olho aqui na parte de baixo, observou a liquidez de venda. Então esse pavio aqui na parte de baixo, o pavio do fechamento, é uma liquidez de venda. Aqui é liquidez de venda, aqui também é liquidez de venda, liquidez de venda. Então todo o pavio da parte de baixo da vela vermelha é uma liquidez de venda. E o que é uma liquidez de compra? Aqui todo o pavio do fechamento da vela verde é uma liquidez de compra. Então é um interesse a ser buscado. Então quando o mercado estiver subindo, ele vai vir buscar esse pavio aqui. Quando o mercado estiver subindo, ele vai buscar esse pavio aqui. Então ele deixou interesse para o mercado trabalhar. Por exemplo, se a gente tiver leitura de compra, o mercado vai vir querer fechar essa ordem. Ou seja, fechar esse interesse comprador com o corpo. Porque se ela faz isso, ó, consegue fechar com o corpo, quer dizer que ela trabalhou essa liquidez. Por exemplo, a gente tem essa liquidez pendente. Liquidez pendente é basicamente isso. Enquanto ela não for rompida com o corpo, ela não foi trabalhada. Então essa liquidez, ela pode ser sim buscada no futuro. E qual liquidez que a gente tem? A gente tem essa liquidez de compra, essa liquidez de compra e essa liquidez de compra. Se vier uma vela consiga romper todas essas liquidez e terminar sem pavio, quer dizer que ela encerrou o interesse de compra, que ela não deixou pavio, não deixou interesse, trabalhando os únicos interesses de compra que tinha no mercado. Então, se não tem mais interesse de compra, você pode pegar a sua leitura de venda. O que não pode foi o que eu falei aqui, por exemplo, ele fazer uma expiração do preço sem romper nenhuma liquidez. Por exemplo, aqui, expirou o preço, você vai pegar a sua operação de venda? Obviamente que não. Aí, por exemplo, aqui, deixou liquidez e essa ela conseguiu terminar expirado. Aqui nesse caso, você vai pegar a sua operação de venda? Aqui vai, porque ela conseguiu trabalhar a última liquidez. E tem que ficar atento nisso, tem que ser a última. Não é somente romper a liquidez da vela anterior. Por exemplo, a gente tem liquidez aqui, a gente tem liquidez de compra aqui, a gente tem liquidez de compra aqui. Se ela não rompe os três, quer dizer que o mercado tem liquidez. Por exemplo, aqui a gente tem essas três liquidez de compra para ser buscada aqui por essa vela verde. Então, no caso, se ela consegue terminar aqui abaixo da marcação, ó, terminou aqui abaixo,
e expirou o preço. Ela trabalhou sim essa liquidez de compra e trabalhou essa liquidez de compra. Então, terminou expirada e trabalhou essa liquidez de compra e essa liquidez de compra. Aí você vai falar para mim, pode pegar essa venda aqui. Eu vou te falar, não pode pegar, basicamente porque o mercado deixou interesse ainda a ser buscado. Então ela pode vir subir para buscar esse pavio de compra. Lembra que eu falei? Toda vez que o mercado estiver subindo, toda vez que a gente tiver uma leitura de compra, a gente tem que ficar atento com a liquidez. Com a liquidez que ela precisa ser trabalhada. Então toda vez que o mercado estiver subindo, a gente vai observar o pavio na parte de cima. Então toda vez que a gente tiver leitura de compra, a gente observa o pavio do fechamento. O pavio na parte de cima dessa vela verde. A gente não vai observar o pavio na parte de baixo. O pavio na parte de baixo não é liquidez, é outra coisa que eu posso explicar nas próximas aulas. Mas liquidez é todo o pavio do fechamento da vela verde, por exemplo aqui também. Então, quando o mercado estiver subindo, ele não vai buscar esse pavio vermelho. Não vai buscar esse pavio vermelho, porque aqui não é liquidez de compra. Lembra que eu falei? Liquidez de compra tem que ser da vela verde e tem que ser na parte do fechamento. Não pode ser na parte de baixo. E também, liquidez de compra não é na vela vermelha, não é no pavio vermelho. É sempre no pavio da vela verde, na parte do seu fechamento. Então a gente tem o quê? Um detalhe muito importante que muita gente não sabe. A gente tem a abertura da vela verde aqui embaixo, pavio da abertura, fechamento dessa vela e pavio do fechamento. Então, sempre é o pavio do fechamento e nunca o pavio da abertura ou também o pavio da vela vermelha. Não, não é. É o pavio do fechamento da vela verde. Ou também, se for liquidez de venda, é o pavio do fechamento da vela vermelha, o pavio da parte de baixo. Nunca aqui, ó, quando o mercado estiver caindo, ele não vai buscar esse pavio, ele vai buscar esse daqui, porque a liquidez de venda é um interesse vendedor. Por exemplo, aqui, essa vela aqui, vermelha, ela terminou expirada, ou seja, não deixou pavio na parte do seu fechamento. Só que se você for olhar aqui atrás, quais liquidez de venda que a gente tem? Qual o pavio vermelho da parte do seu fechamento a gente tem? A gente tem essa daqui, a gente não tem mais. A gente só tem essa no momento. Então, se ela conseguiu ser trabalhada, essa vela aqui que terminou expirada conseguiu romper a última liquidez que o mercado deixou, aí você pode pegar a sua operação de compra. É óbvio, tem que ter mais filtros de entrada, mas o filtro básico é você observar isso. Por exemplo, aqui, o mercado já teve conexão com o domínio de venda, então nesse caso você não pode pegar. Mas o detalhe básico que vai fazer diferença é você observar sempre isso. Essa vela que terminou expirada, ela tem que estar rompendo toda a liquidez de venda, terminando expirada, não deixando interesse para ser buscado. Porque se ela deixar um pavio, é interesse a ser buscado. Mas se ela terminar assim expirado, rompendo as últimas liquidez de venda, é porque não tem mais interesse de venda. E é por isso que sobe a compra se o mercado não conseguir entrar para dentro de domínio. Então isso aqui é muito importante também. Por exemplo, aqui, fez uma expiração do preço nessa vela verde. Então não tem interesse de compra, porque ela não deixou liquidez a ser buscada. Essa vela não deixou pavio. Só que para você pegar essa leitura de venda, essa vela aqui tem que trabalhar as últimas liquidez de compra. No caso, o mercado não deixou liquidez de compra. Ela não trabalhou nenhuma liquidez de compra. Porque se você for olhar dessa vela aqui para trás, não tem nenhuma liquidez de compra aqui. Então, o ideal é que ela consiga trabalhar as últimas liquidez de compra. Por exemplo, aqui, se essa vela fosse verde aqui. Então, se essa vela fosse verde, então teria essa liquidez para o mercado buscar. A gente coloca aqui uma linha e essa vela aqui conseguiu trabalhar essa liquidez de compra, então, e terminou expirada. Então, trabalhou a última liquidez de compra que o mercado tinha. Aí, por exemplo, se essa vela aqui fosse verde também, se essa vela fosse verde, a gente marcaria aqui. Se ela não rompesse essa liquidez, a liquidez mais alta na compra, ele não ia descer. Por exemplo, aqui, se ele terminasse aqui abaixo, trabalhando essa liquidez, só que ela não trabalhou essa liquidez, ele pode vir subir. E por que ele pode vir subir? Porque o mercado deixou interesse, mesmo terminando expirada. Ele pode vir buscar aqui. Então, mesmo essa vela aqui, trabalhando a liquidez da vela anterior, mas não trabalhando todas as liquidez, a liquidez mais alta que o preço deixou, a liquidez mais alta que o preço elevou, você não pode pegar essa operação de venda. E outra coisa também muito importante, sempre observe o gap. Por exemplo aqui, ela terminou expirada, só que por conta da vela anterior, ela não terminou expirada. Por conta disso, você observa essa vela vermelha na parte da sua abertura. Se você olhar aqui a abertura e o fechamento dessa vela, o fechamento dessa vela tem que estar alinhado bem com a abertura dessa vela vermelha. Então, se não tiver alinhado, ela rompeu, você faz basicamente o que? Você faz essa correção. Você pega aqui, ó, e na verdade ela deixou interesse sim. Ela deixou pavio. Se ela deixou pavio, você não tem leitura para fazer essa venda. Essa venda só aconteceu
essa ela só ficou vermelha porque a gente tem uma leitura muito forte para operar aqui vendido. A gente tem aqui uma limitação no mercado, onde a gente tem essa vela verde, a gente tem o canal dessa vela verde, rompimento e confirmação. Você pode pegar essa leitura de venda, mas o que fica perigoso? O mercado não deixou interesse para venda, ele acabou toda a liquidez de venda, porque essa vela, se não tiver pavio na abertura, ela encerra toda a liquidez de venda. Se não tiver pavio no seu fechamento, por exemplo aqui, se não fosse por conta do gap, ela não ia deixar pavio no seu fechamento, então ela terminaria expirada. E leitura de expiração é sempre quando a vela verde não deixa pavio no seu fechamento, ou uma vela vermelha não deixa pavio no seu fechamento. Por exemplo aqui, se for essa vela aqui, que não deixa pavio na sua abertura, ela só encerra toda a liquidez de venda. Por exemplo, vela verde vai encerrar a liquidez de venda. Vela verde vai encerrar a liquidez de venda se ela não deixar pavio na sua abertura. E toda a vela vermelha que não deixar pavio na sua abertura vai encerrar toda a liquidez de compra. Então não vai ser buscada essa liquidez de compra. Mas como falei, se for aqui na parte do seu fechamento, é uma expiração do preço. Ela terminou sem interesse. Mas se for aqui não deixar pavio na sua abertura, ela somente vai encerrar a liquidez de venda. Mas expiração do preço é quando não deixa pavio na parte do seu fechamento. Então, se não deixou interesse de compra, se não tem liquidez para compra para o mercado buscar, ele pode vir descer a venda. Mas foi como eu falei, você tem que observar também o gap. Se essa vela aqui começou aqui embaixo e essa vela anterior terminou aqui em cima, na verdade ela não terminou em cima, ela terminou um pouquinho mais abaixo, deixando pavio. Então se ela deixou pavio, deixou interesse de compra, fora também, ela já entrou também para dentro de domínio comprador. Então aqui a gente teria uma pequena leitura de compra, desde que ela não tivesse feito essa rejeição, porque essa rejeição apresenta sinal de venda. Mas aqui, como a gente tem leitura para venda e leitura para compra, porque o mercado também não deixou liquidez para venda, por conta dessa vela que não deixa pavio na sua abertura, ela encerrou toda a liquidez de venda. Então aqui você não pode pegar a sua operação vendida e não pode pegar a operação comprada também, porque já faz conexão com o movimento comprador, já tem força de compra, porque entrou dentro do domínio de compra. Então a análise pode tanto subir ou tanto descer, você não pode fazer nada nessa operação. Então, resumindo essa aula, quando o mercado deixar uma expiração do preço, lembrando, expiração do preço é sempre a parte do seu fechamento que não deixa pavio. Então, se não deixou pavio no seu fechamento, ela terminou expirada. Só que você não pode pegar essa venda aqui. Você só pode pegar uma venda quando ela encerrar toda a liquidez de compra. Por exemplo, aqui, a gente tem uma liquidez de compra aqui, a gente tem um pavio de compra, a gente tem um interesse de compra, e ele conseguiu ser trabalhado. Aí sim você pega uma operação de venda. Mas o que tem que ficar atento também, por exemplo, a gente tem outra liquidez de compra mais acima aqui, e ela não conseguiu terminar expirada, romper nessa liquidez. Então o mercado ele pode subir. Então é esse o cenário. Se o mercado conseguir trabalhar essa última liquidez de compra, terminando expirado, você já tem uma leitura muito forte de venda. Mas aí pelo contrário, ela termina expirado, por exemplo, só que ela não conseguiu romper. Aqui ó, a gente só tem velas vermelhas, por exemplo. A gente só tem vela vermelha e essa vela só terminou expirada. Aqui a gente não pode pegar essa venda, porque ela não trabalhou as últimas liquidez de compra. Ela tem que estar fazendo aqui o rompimento de liquidez de compra para você pegar uma venda aqui. Aqui, como eu falei, aqui não trabalhou nenhuma liquidez de compra. Aqui atrás, se você olhar dessa vela aqui para trás, não tem nenhuma vela verde que tenha pavio no seu fechamento, que tenha liquidez para ser trabalhada. Então essa vela somente expirou, nada a ver. Aqui não, aqui expirou, trabalhando os últimos interesses de compra, trabalhou esse e trabalhou esse, terminando sem interesse, terminando sem pavio. Então aqui você tem uma leitura muito forte de jogar uma operação de venda, porque o mercado já trabalhou o último interesse de compra e ela terminou expirada. Então você já tem uma leitura muito forte para pegar uma venda aqui e descer uma vela bem bonita vermelha aqui. Para o cenário de venda é a mesma coisa, a gente tem aqui uma vela vendedora, onde ela não deixa pavio na parte do fechamento. Na vela da venda é a mesma coisa, a gente tem uma vela de venda, onde ela não deixa pavio na parte do seu fechamento. E lembra, o fechamento da vela vermelha é sempre na parte de baixo e nunca na parte de cima. Aí se terminou expirada, aí se ela não deixou pavio, não deixou interesse, a gente já tem leitura de compra, desde que ela trabalhe as últimas liquidez de venda. Por exemplo, a gente tem liquidez de venda aqui, e ela trabalhou essa última liquidez de venda. Então você pode pegar a operação de compra. Aí, por exemplo, aqui a gente tem outra liquidez de venda. Se ela trabalhou essa liquidez de venda, ela foi a liquidez mais baixa para o preço buscar.
Então essa ela conseguiu terminar essa liquidez e essa liquidez que foi a última liquidez do mercado. Aí você pode pegar a superação de compra. Mas, por exemplo, deixou mais liquidez aqui, ela não conseguiu, ela terminou esperada, só que ela não conseguiu romper essa última liquidez. Então, nesse cenário, você não pode pegar a sua operação de compra, porque a próxima vela ela pode vir buscar aqui, mesmo não deixando interesse aqui, porque anteriormente ela deixou interesse, ela deixou liquidez, então ela pode vir buscar aqui. Então, novamente, se a gente tem uma vela de venda que ela terminou sem pavio no seu fechamento, a gente não vai pegar a compra aleatória aqui, a gente tem que esperar. A gente tem que olhar aqui para trás e ela tem que estar rompendo a última liquidez. Por exemplo, tem essa liquidez, conseguiu romper, aí sim você pode pegar a superação comprada. Mas se a gente tem mais liquidez aqui, ela não conseguiu romper, você não pode pegar a superação. Por exemplo, a gente tem mais liquidez aqui, ó, o mercado não conseguiu romper e só rompeu dessa daqui. Você não pode pegar. Aí, por exemplo, rompeu essa daqui, só que não rompeu essa daqui. Então você não pode pegar também, ela tem interesse de venda ainda. Aí, por exemplo, rompeu toda a liquidez de venda, não tem mais interesse de venda, aí sim você pode pegar essa operação comprada. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e espero ter te ajudado com essas dicas que eu te passei hoje. Também não se esqueça de clicar nessa próxima aula que está aparecendo aqui para você, que eu vou estar te esperando lá. Então bora à próxima aula e tamo junto.